estudantes, tudo bem? Olá, tudo bem? Antes da gente começar a nossa aula, professora Simone, vamos tirar as nossas máscaras. Para isso, vamos higienizar as nossas mãos. Ok. Vamos passar álcool em gel, porque aqui nós não temos água e sabão, para poder tirar a máscara. Com todo cuidado, né? Isso, pelo elástico. Pelo elástico. Vamos guardar no saquinho, porque essa máscara a gente vai lavar. Isso mesmo. Deixa aqui pra gente levar pra casa pra lavar. Isso. Né? Agora sim, sejam todos bem-vindos à aula de número 1 de língua portuguesa para estudantes do 7º ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. E eu sou a professora Simone. E junto conosco temos alguns colegas, não é? Isso mesmo. E precisamos apresentá-los pra vocês, certo? Então, de olho lá na tela, vamos conhecer os colegas que vão nos acompanhar durante todas as nossas aulas. Vamos lá. Nós temos o Paulo, a Laura, a Ana, o Júlio e a Letícia. Esses são os nossos colegas. Isso, eles vão nos acompanhar durante as nossas aulas. Vão nos ajudar durante as atividades, né? Vão aparecer bastante. Isso mesmo. E antes de nós iniciarmos a aula, nós temos um aviso bem importante para vocês. De olho lá na tela. Primeiro passo: molhe as mãos e coloque sabão. Segundo passo: esfregue bem as palmas das mãos. Terceiro passo: esfregue as costas das mãos com as palmas das mãos, primeiro a direita e depois a esquerda. Quarto passo: entrelace os dedos e esfregue bem entre eles. Quinto passo: feche os dedos assim e esfregue com a palma da mão oposta. Faça o mesmo com a outra mão. Sexto passo: ponha os dedos ao redor do polegar e esfregue bem. Faça a mesma coisa com a outra mão. Sétimo passo: esfregue bem a ponta dos dedos com a palma da mão oposta. Desta forma, limparemos a sujeira que pode estar dentro das unhas. Faça o mesmo com a outra mão. Oitavo passo: coloque os dedos em volta do pulso, com a mão contrária, e esfregue bem. Repita com o outro pulso. Nono passo: enxague as mãos com água. Verifique se você não deixou nada de sabão. Décimo passo: seque as mãos com uma toalha limpa e seca. Muito bem, assim nós higienizamos as nossas mãos e temos que lembrar também, né, professora Simone, de higienizar o nosso ambiente, o nosso material, o local onde nós vamos estudar. É importante, sempre quando vai pegar o material e aonde a gente vai ficar, tem que ser higienizado, passado álcool, né? E lavar as mãos. Sempre. Sempre. E se não precisar utilizar o material, né, daí deixa lá guardadinho. Deixa lá guardadinho. Agora que nós já sabemos de tudo isso, precisamos ver a nossa rotina. Então vamos lá de olho na tela para ver o que nós planejamos hoje. Nós vamos organizar os materiais, vamos registrar a data e a aula, vamos fazer um quiz, depois nós vamos explicar. Vamos fazer o registro no caderno, atividades e, por último, nós trouxemos desafios para os estudantes. Muito bem. Essa é a nossa rotina. Outra coisa importante, então, que nós falamos, né, do material, então vamos ver quais os materiais que nós vamos usar, certo? Vejam lá. Vamos usar o caderno ou a folha de sulfite para o registro da aula, né? Lápis, borracha e o apontador. Enquanto vocês separam e organizam, nós aguardamos um pouquinho.
Separaram o material? Agora peguem o caderno e vamos anotar a data de hoje, pule uma linha, aula 1, pule mais uma linha e escreva língua portuguesa. Enquanto vocês escrevem, nós esperamos um minutinho. Pronto? Fizeram um registro? Se não terminaram, não tem problema. Façam um registro no final da aula, ok? Agora, deixem o caderno de lado e prestem atenção. Nossa aula vai começar. Isso. E de acordo com o nosso planejamento, agora chegou o momento do quiz. Será que os estudantes sabem o que é quiz? Será? A gente podia explicar, né? Então, é uma brincadeira, né? Isso. Todo mundo vai ter que prestar atenção, porque nós vamos fazer algumas perguntas e vocês vão ter que responder, certo? Vamos lá? Vamos lá, Rafael? Vamos lá. De olho na primeira tela. Primeira tela. Então, vocês estão vendo aí que nós trouxemos uma tela de computador. É uma reportagem que eu vi, muito legal, certo? Prestem atenção no que eu estou falando, tudo. Só que daí, o que eu fiz? Eu tampei ali, Rafaela. O que você acha? Você acha que eles conseguem descobrir só qual que é o assunto? Será? Olhando ali, eu consigo ler União Europeia, né? O que será que é isso? Será isso? Pode ser tanta coisa, pode ser, não sei, futebol, não sei. União, pode ser um clube? Pode ser política, alguma coisa, não sei. Alguma coisa, né? Tantas coisas podem ser, né? E tá tudo tampadinho ali. Será que se a gente abrir algumas partes, os estudantes conseguem descobrir? Vamos abrir só uma partezinha ali para ver o que vai aparecer. Olha, apareceu a União Europeia. Será que ajuda? Até agora acho que não, né? Podemos abrir mais um pedacinho.
Vamos ver? Vamos ver lá. A migração. Olha, já ajuda um pouco. Agora eu já começo a conseguir entender o que pode ser, né? As minhas possibilidades já diminuem, né? As alternativas, né? Mas nós precisamos saber se os estudantes lá sabem o que é migração. Ah, verdade, é importante. Olha, eu sei o que é migração, a gente podia explicar para os estudantes também, né? Então, a migração, Rafa, vamos falar. É quando um povo, um grupo de pessoas sai de um lugar e vai para o outro. Então, isso é migração, quando um povo sai de um lugar para outro. Né? Onde eles estavam morando e eles vão para outro lugar, eles estão migrando. Ok. Né? Mas ainda tem algumas partes fechadas ali. Vamos abrir para ver? Vamos ver. Então, a migração da União Europeia. Então pode ser algum povo que saiu de determinado local e foi para a União Europeia. Pode ser isso? Pode ser. Pode ser. Temos mais duas partes para abrir. Vamos abrir? A migração da União Europeia em números. Eu acho então que pode ser a quantidade de pessoas que saíram de um determinado local e foram para a União Europeia. Pode ser. Pode né? ser. Nós vamos descobrir juntos agora, nós e os estudantes lá, né? Se eles prestaram bem atenção, vai ser fácil de responder as perguntas, porque a gente foi dando dicas durante, né, Rafaela? Se todo mundo prestou atenção, vão conseguir responder a todas essas perguntas. Isso mesmo. Vamos para a pergunta número 1 do nosso quiz? Vamos lá? Qual será o assunto desse texto? Olha lá, nós temos algumas alternativas. Será que esse texto vai falar sobre esporte? É a letra A. Será que esse texto vai falar sobre geografia? É a letra B. Ou será que esse texto vai falar sobre diversão? Os estudantes precisam apontar, né, qual letra que é a correta. Isso. Certo? Vamos pensar lá, gente. Qual será o assunto deste texto? Letra A, esporte. Letra B, geografia. E letra C, diversão. Então, podemos dar a resposta? Eu acho que sim, acho que eles já sabem. Vamos ver a resposta? Letra B, geografia. Geografia. Bem. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe alguma coisa sobre o texto, né? Vamos observar lá como que ele está na íntegra. Então, o que a gente tinha tampado, né? Algumas partes do título. Então, tem o título ali. E nós tínhamos tampado o texto. O texto. Né? O texto. Agora, nós podemos visualizar ele inteiro lá na tela. Vocês estão vendo, certo? Olha lá o título onde está. Agora que a gente já sabe isso tudo, fica mais fácil para a segunda questão. Vamos ver a segunda questão? Do nosso quiz. Vamos lá. Segunda questão. Olhem lá, o título. A migração para a União Europeia em números. Qual imagem representa o título do texto? Observem bem, nós temos duas imagens. A letra A e a letra B. Qual das duas imagens representa o título do texto? A migração para a União Europeia em números. Será que eles já conseguiram identificar? Eu acho que sim. Vamos ver a resposta? Muito bem, a resposta é a letra A, onde nós temos ali a fotografia de pessoas com malas, né, com mochilas, provavelmente saindo de um lugar e indo para outro lugar. Acho que eles acertaram, né? Acho que sim. Próxima pergunta. Olhem lá, de novo o título do texto. A migração para a União Europeia em números. Vamos destacar a palavra migração. Prestem bastante atenção na pergunta. Vocês sabem o que é migração? Então, nós temos três alternativas. Letra A, movimentação de um povo ou de um grande número de pessoas para um país diferente. Letra B, movimentação da União Europeia para diminuir a contaminação do Covid-19. E letra C, movimentação do olhar durante a leitura. Então, estudantes, o que vocês acham que pode ser a resposta? Vamos ler novamente? De olho lá na tela. A, movimentação de um povo
ou de um grande número de pessoas para um país diferente. B. Movimentação da União Europeia para diminuir a contaminação do Covid-19. E C. Movimentação do olhar durante a leitura. E agora, já conseguiram identificar o que significa migração? O que você acha, professora Simone? Acho que eles já identificaram. Sim, se eles prestaram atenção em tudo que nós já conversamos, eles vão conseguir responder essa pergunta. Vamos ver qual é a resposta? Olha lá, letra A. Movimentação de um povo ou de um grande número de pessoas para um país diferente. Então, esse é o significado da palavra migração. Será que eles sabem aonde que fica a União Europeia? Ah, a gente podia mostrar, né? Porque fala no título, né? É a movimentação na União Europeia. Onde será que fica a União Europeia? Vamos observar lá o nosso mapa mundi, tá? De olho lá na tela, nós trouxemos o mapa mundi. Vamos ver primeiro, olhe lá, aonde que nós estamos. Nós moramos no Brasil, né? O nome do nosso país é Brasil. E agora, lá onde está a flecha, ó, é a União Europeia, onde fica os países europeus. Muito bem. Então, ali estão vários países. Vamos ver mais pertinho. Olha lá, nós destacamos só aquela parte onde a flecha estava apontada. Então, esses países que estão ali de cor diferente, eles são os países que integram a União Europeia. Certo? Isso é interessante de saber, né, Rafaela? É verdade. Não fica muito perto da onde a gente mora, Não é longe, né? É longe, tem que passar todo um oceano. É verdade. Vamos continuar lá com o nosso texto, certo? Olha lá. Como a gente já falou, o texto ele foi tirado da internet. Ele foi tirado de um site da internet, o G1, né? Que lá nesse site, ele tem várias partes, ele é organizado em várias partes. Como uma revista. Quando a gente compra uma revista, um jornal, ele tem seções. Então tem lá a seção que fala sobre política, sobre esporte, sobre ciência, fala sobre mundo, né? Então nós tiramos essa reportagem lá desse site e ele fala sobre o mundo, né? Então vejam lá, ó, é uma seção que vai falar sobre o mundo. Vocês viram que a gente mostrou lá o mapa mundi, né? Então vai falar de todos os países que fazem parte do nosso planeta ali, tá? Continuando, a reportagem ela tem uma outra partezinha ali que vocês podem perceber embaixo do título. Vejam lá, ó, o título, né? Outra coisa, isso é bem importante dos estudantes saberem. Nós temos o título da reportagem que também é chamado de manchete. Você sabia disso, Rafa? Sabia. Sabia? A manchete é uma parte assim que vem chamando a atenção sobre o que está escrito ali dentro do título, do texto, o que está dentro do texto. Então, tem a manchete, que é o título, e depois nós temos um subtítulo, certo? Vamos ver lá. Certo? Que também é chamado de gravata, né? Da reportagem. E daí ali, olha, vamos destacar, vamos olhar lá bem de pertinho, tá? Quais as mais recentes tendências nos deslocamentos para a Europa? Quais os principais destinos dos refugiados? As principais rotas? Então ali no subtítulo ele está fazendo perguntas, né? Para saber o que está acontecendo lá dentro do texto. Então, tá chamando já a atenção. A gente já consegue saber alguma coisa que vai estar explicada essa pergunta, né? Então, já ajuda na compreensão quando a gente vai fazer a leitura. Por isso, a gente tem que prestar atenção em todas as partes. Continuando, vamos lá. Depois, a gente tem quem escreveu essa reportagem. Aqui é uma coisa diferente, sabe, Rafaela? Por quê? Quem escreveu essa reportagem foi Deutsche Welle. É um grupo de pessoas, porque é um canal. É um canal alemão, né? É um canal alemão. Então, esse texto, ele não foi escrito apenas por uma pessoa, como a gente está acostumado a ver em outros textos. Ele foi escrito por um grupo de pessoas, né? Então, eles colocam o nome do canal, senão ia ter um monte de nome de pessoas ali, certo?
E daí também tem a data de quando foi escrito o texto, né? Que também é uma informação legal, tá? Continuando. Depois, ó, a reportagem, né? Ela é um gênero textual diferente, né? Esse texto é uma reportagem, certo? Então, agora que nós já sabemos todos esses elementos que constituem essa reportagem, sabemos que a reportagem tem o título, tem o subtítulo, né? Nós podemos agora fazer o nosso primeiro registro. Lá embaixo, da onde vocês copiaram língua portuguesa, vocês vão pular uma linha e vão fazer o registro do título do texto. Olhem lá. A migração para a União Europeia em números. Enquanto vocês fazem o registro, nós aguardamos um pouquinho.
Fizeram um registro? Agora deixem o caderno de lado e vamos continuar prestando atenção na aula. Vamos continuar, professora Simone? Vamos lá. O nosso texto possui parágrafos. Sim. Vamos ver quantos parágrafos? Vamos ver? De olho lá na tela. 1, 2, 3, 4. Então, esta reportagem possui 4 parágrafos. Rafaela, uma coisa que é bem importante dos estudantes prestarem atenção é que esse gênero textual, né, não é uma regra, mas em muitos lugares, quando você olha para o texto, ele não vai apresentar o espaço do parágrafo, do início. A marcação, né? A marcação, aquela que quando a gente vai fazer, a gente deixa um espacinho, assim, para começar o parágrafo. Mas ele tem os parágrafos bem definidos, porque ele possui espaço entre os parágrafos. Olha, assim eu já posso perceber que a partir daquele momento vai iniciar um novo parágrafo. Um novo parágrafo. Isso é importante na hora da leitura, certo? No primeiro parágrafo, a gente pode encontrar muitas coisas importantes, certo? Muitas. Quando a gente faz a leitura dele, o autor, ele já coloca nesse primeiro parágrafo que é o primeiro contato que o leitor vai ter com o texto. Então, ele vai colocar ali alguns elementos que depois, no decorrer do texto, serão explicados com mais detalhes, assim. Daí, quem está fazendo a leitura vai conseguir compreender o que está escrito tudo ali. Entendeu como? Entendi. Para isso, em alguns lugares, isso é chamado de lead, né? É importante os estudantes saberem. São algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Então, para saber aonde estão esses elementos. Vamos ver quais são as perguntas que nós podemos fazer nesse primeiro parágrafo? Vamos ver? Olhem lá. A primeira pergunta é qual, onde e por quê? Nós já vamos explicar melhor essas 3 perguntas. Olhem lá. Nós destacamos o primeiro parágrafo, certo? Vamos ler então o primeiro parágrafo, de olho na tela. Guerra, violência e pobreza são responsáveis pelo deslocamento de milhões de pessoas em todo o mundo. Consequentemente, os fluxos de migração, em particular para a Europa, continuam. Então, esse é o nosso primeiro parágrafo. Vamos ver em quais perguntas se encaixam essas informações? Vamos ver? Então, lembrando das perguntas. Qual, onde e por quê? Vamos ver a primeira pergunta, então, Rafaela. Qual o acontecimento? Qual foi o acontecimento? O que aconteceu? Né? Vamos ler de novo o parágrafo? Acho importante. De olho na tela. Guerra, violência e pobreza são responsáveis pelo deslocamento de milhões de pessoas em todo o mundo. Consequentemente, os fluxos de migração, em particular para a Europa, continuam. Então, agora, estudantes, qual foi o acontecimento? Vamos ver? Olhem lá a resposta na tela. O acontecimento foi o deslocamento de milhões de pessoas. Sim, porque o texto está falando de migração. Então, ali no primeiro parágrafo, ele já está nos informando que ele vai falar sobre esse assunto. Esse assunto. Próxima pergunta, vamos ver? Onde foi o acontecimento? Então, novamente, vamos ler o primeiro parágrafo de olho na tela. Guerra, violência e pobreza são responsáveis pelo deslocamento de milhões de pessoas em todo o mundo. Consequentemente, os fluxos de migração, em particular para a Europa, continuam. Então, onde foi esse acontecimento? Vamos ver a resposta? Olha lá, o acontecimento foi na Europa. É o local onde está acontecendo a migração. Vamos lembrar novamente onde fica a Europa? Olha lá, de olho na tela. Nós temos o Brasil
E lá na flecha, a Europa. Então é ali naquela flecha, né, que aconteceu este fato da reportagem. Próxima pergunta. Por que aconteceu? Vamos ler novamente. É muito importante que a gente faça sempre a leitura, a retomada da leitura, para que a gente possa perceber essas perguntas, certo? De olho lá na tela. Guerra, violência e pobreza são responsáveis pelo deslocamento de milhões de pessoas em todo o mundo. Consequentemente, os fluxos de migração, em particular para a Europa, continuam. Então, por que aconteceu? Vamos ver a resposta? Olha lá na tela. Guerra, violência e pobreza. Esse foi o motivo do deslocamento das pessoas. A guerra, a violência e a pobreza. Então eles saíram de onde eles estavam morando e foram procurar um lugar melhor para eles morarem. Isso mesmo. Eles migraram de um lugar para outro. E a reportagem está falando sobre esse assunto, e contando as causas, o porquê, né? E lá no primeiro parágrafo, ele já dá primeira imagem do que vai estar escrito no texto. Eu consigo entender o que vai acontecer a partir do momento que eu ler o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, né? Então, e outra coisa importante. Então, esse texto, como a gente já falou, ele é uma reportagem. O que ele está fazendo, Rafaela? Qual que é o objetivo dele? Ele traz informações, né? Informações, então é importante acontecimentos, né? Os estudantes têm que saber que quando eles vão ler uma reportagem, a gente vai, né, nós todos, em busca de informação sobre aquele assunto, né? Existem outros tipos de texto informativo. Olha, vamos trazer um outro texto informativo, mas de um outro assunto. Vamos ver? Vamos ver. Olhem lá na tela. Nós trouxemos esse texto informativo. O título dele é O que é quarentena? E ele vai falar sobre o que é a quarentena. Vamos ler? Vamos. Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de evitar que ela espalhe-se. Esse procedimento foi adotado várias vezes na história, porém não se sabe ao certo quando foi praticado pela primeira vez. Então, é um texto informativo, né? Tá trazendo uma informação importante, como o outro texto que nós vimos. Mas os dois textos possuem características diferentes ainda. É verdade. Né? No momento da construção dele, Rafaela. Porque o texto primeiro que nós trouxemos, ele é um texto que foi pesquisado, foi estudado, né? Foi buscar, as pessoas que escreveram o texto foram em busca de fatos, de coisas reais, tudo bem certinho, né? É mais demorado, é mais explicado, né? E esse segundo texto é um texto informativo que está informando sobre uma coisa importante. Um determinado assunto só. Um determinado assunto só, né? Vamos ver a imagem dos dois textos na tela? Olha lá. Essas são as características dos dois textos. Veja como a construção deles é diferente, certo? O texto informativo sobre a quarentena não possui subtítulo, né? Ele não tem ali o autor embaixo do subtítulo, ele tem embaixo quem fez o texto, quem escreveu essa informação, né? Ele é feito em parágrafos também. Isso é uma coisa incomum, né? Mas a maneira como ele está escrito é diferente. É diferente. Né? São dois textos informativos, mas com funções diferentes. Então, agora que você já sabe a função destes dois textos, responda. Vamos lá. A reportagem é um texto que realiza a cobertura de fatos, B, diverte o leitor, ou C, instrui o leitor. Então, novamente, a reportagem é um texto que realiza a cobertura de fatos, diverte o leitor ou instrui o leitor? Será que os estudantes já conseguiram identificar a resposta certa? Acredito que já. Vamos ver a resposta? Letra A. Realiza a cobertura de fatos.
Segunda pergunta. A função do texto informativo é A. Informar sobre um assunto. B. Trazer divertimento. C. Ensinar como fazer. Novamente a pergunta. A função do texto informativo é: letra A. Informar sobre um assunto. Trazer divertimento. Ensinar como fazer. Se os estudantes prestaram atenção no que a gente falou, eles vão conseguir responder. E certo, né? Sim. Vamos ver a resposta? Letra A. Informar sobre um assunto. Muito bem. Agora, estudantes, chegou a etapa da nossa aula, lá da rotina que nós falamos lá no começo, que se chama desafios. Nós vamos colocar 2 desafios para vocês. Prestem bastante atenção. Vamos lá? Vamos lá, então. Primeiro desafio, de olho lá na tela. Ajude o Paulo a encontrar as imagens relacionadas à reportagem que lemos. Olha lá, o nosso colega, o Paulo, né? Nós vamos ajudar o Paulo a encontrar as imagens relacionadas à reportagem que lemos. Nós temos ali 4 imagens. Prestem bem atenção. Nós vamos dar um tempinho para vocês e já voltamos. Estudantes já acharam as imagens, né? Já encontraram. Vamos ver lá de olho na tela. Quais são as imagens? As imagens que estão representando pessoas migrando. Então, pessoas com malas, como a Rafaela já falou, né? Então, acertaram. Isso mesmo. Vamos para a próxima. De olho lá na tela. Ajude a Ana a encontrar as imagens relacionadas ao texto informativo O que é a quarentena. Então, nós fizemos a leitura do texto informativo. Vamos prestar bem atenção nas imagens e encontrar as que estão relacionadas a ele, certo? Vamos dar um tempinho para vocês.
para descobrir, né? Quais são as imagens. Vamos ver lá de olho na tela? Se vocês acertaram? Olha lá. Então, o texto era sobre o que é a quarentena. E as imagens são essas das pessoas dentro de casa, né? Quarentena, a gente precisa ficar Dentro de casa. Muito bem. Agora, estudantes, vamos ver se nós conseguimos cumprir com tudo que havíamos planejado? De olho na nossa rotina. Vamos lá? Organizar os materiais. Sim, organizamos. Registrar a data e a aula. Também fizemos o registro. Quiz. Sim, fizemos o quiz. Outro registro no caderno, que foi o título da nossa reportagem. Fizemos atividades e os desafios. Conseguimos cumprir com tudo que havíamos planejado. Antes de nós irmos embora, nós temos um recado bem importante para vocês. Olha lá. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara. Nós também vamos colocar a nossa máscara, né, professora? Sim, porque nós vamos a aula embora. Terminou, nós vamos embora. Vamos higienizar as nossas mãos, porque vamos pegar uma máscara limpa. Pelo elástico, com bastante cuidado para não sujar a máscara. Opa! E agora? Pronto, estamos prontas Agora para nos estamos despedir. Então, tchau, estudantes. Até a próxima aula. Tchau, até a próxima aula.